foi uma excelente oportunidade de podermos confraternizar, conversar, fazer a análise da situação política, mas também recordar alguns momentos que nos entusiasmaram e motivaram no passado e, olhando para aquilo que fomos capazes de fazer nestes 51 anos, projetar aquilo que seremos seguramente capazes de dar ao país enquanto organização política e cívica de intervenção, que é o nosso partido, nos próximos anos. Os partidos, é bom que se tenha isso em linha de conta, são instrumentos para nós podermos expressar, através da nossa linha identitária e matriz ideológica, as nossas propostas para, a cada momento, com as circunstâncias de cada momento, melhorar a vida das pessoas e olhar com esperança para o futuro. Neste momento, nós vivemos um tempo desafiante, um tempo em que a Europa olha para si e tenta ultrapassar os seus constrangimentos ao nível do crescimento da economia, ao nível da salvaguarda do Estado Social, ao nível das responsabilidades que tem de assumir do ponto de vista da segurança coletiva, da defesa, ao nível da relação com os outros blocos comerciais e também da nossa intervenção nos conflitos que temos às nossas portas e que temos um pouco por todo o mundo, e num contexto internacional que é volátil, que tem hoje um enquadramento político também em permanente evolução. O PSD deve, portanto, assumir as suas responsabilidades, não deve, como aconteceu com todos aqueles que me antecederam, apenas olhar para si próprio, deve abrir-se, quer quando está no governo, quer quando está na oposição, tentar ser mais do que aquilo que representa a nossa militância, que eu quero hoje saudar no dia de aniversário, aqueles que militam no PSD, que por aqui passaram, aqueles que votaram no PSD, mas também todos os portugueses, porque nós somos um partido aberto a acolher o apoio, o entusiasmo, a adesão e a partilha de responsabilidade de todos. E no contexto nacional, falaram da hipótese de uma maioria absoluta? Falámos na hipótese de transformar o trabalho que fomos capazes de realizar neste ano numa maioria maior através do julgamento soberano do povo português. A nossa expectativa é que o bem primeiro da estabilidade, que pode corresponder, por um lado, à continuidade do trabalho do Governo e, por outro lado, às garantias de que não vamos tornar a ter eleições, de que as pessoas não precisam de estar todos os anos a dar a sua opinião sobre o caminho da governação, é hoje o processo de reflexão que está diante dos portugueses e para o qual nós contribuiremos com as nossas ideias, com as nossas propostas, com a nossa equipa, com a nossa liderança, para no fim, no dia 18, depois de contados os votos, podermos dizer o país está no bom caminho, apesar de todos os desafios que tem a nível interno e externo. O país tem condições para juntar à estabilidade económica, à estabilidade financeira, à estabilidade social e à estabilidade Pedro política. Passos Coelho disse que estabilidade não basta, é preciso um espírito reformista. É isso mesmo. Que fosse uma mensagem para o líder da AD. Não, é sobretudo a expressão daquilo que é a essência do PSD. O PSD é um partido confiável, é um partido que assegura a estabilidade e a interpretação da vontade política do povo e, ao mesmo tempo, nunca está satisfeito, no sentido em que quer a transformação, quer o reformismo, quer a projeção do futuro. Foi isso que nós fizemos este ano e aquilo que o Dr. Pedro Passos Coelho disse é relativamente simples de explicar. É aquilo que nós seremos capazes de fazer ainda mais se garantirmos a condição primeira, que é a estabilidade. Diz que, independentemente da estabilidade ou não, é preciso ter esse espírito reformista e avançar com as reformas. Com certeza, e eu estou absolutamente de acordo com ele, e acho que ele falou às portuguesas e aos portugueses para, no processo de reflexão e amadurecimento da sua posição, poderem, no fundo, pesar o peso da estabilidade, o peso do trabalho feito e também de quem mostra que quer mudar as coisas. Repare, neste momento nós temos duas grandes propostas políticas para poder ser o centro do governo nos próximos anos. A proposta política da AD, que nós lideramos, que tem esse espírito reformista, de transformação, de evolução, de aproveitamento de todo o potencial do país. E temos do outro lado o Partido Socialista, que pura e simplesmente se preocupa com a gestão do dia-a-dia e apresenta uma ambição muito frouxa, apresenta uma visão
relativamente aos próximos anos, que é basicamente deixar tudo na mesma para ter resultados piores. Não Falaram sentiu também como do uma seu crítica? caso pessoal, de toda a polémica da sua empresa familiar? Não, falámos sobretudo daquilo que interessa às pessoas, e aquilo que interessa às pessoas é que nós sejamos capazes de lhes dar resposta às principais necessidades que as pessoas sentem, do ponto de vista do rendimento, chegarem ao fim do mês e poderem ter uma retribuição maior da capacidade de esforço que são capazes de dar cada um nas suas profissões, do ponto de vista dos serviços públicos, termos melhores serviços de saúde, temos professores nas escolas, temos polícias na rua, uma questão muito importante, termos a nossa segurança salvaguardada, o exercício dos nossos direitos, a ordem pública, a tranquilidade pública, olharmos para tantas e tantos portugueses que têm dificuldade em aceder à habitação e que precisam de instrumentos para ter melhor possibilidade de terem uma casa arrendada, de ter acesso à compra da casa, de poder compaginar os seus projetos de vida familiar com o acesso às creches, ao pré-escolar, à escola pública. Portanto, foi isso que São esteve na pessoas ordem do dia. que já fizeram muitas campanhas, deram-lhe algum conselho para os próximos dias de campanha? E permita-me insistir numa pergunta, se não sentiu as palavras de Pedro Passos Coelho como uma crítica? Deram-me várias sugestões e contributos e eu, naturalmente, que... Quer partilhar connosco? Não, como são reflexões estratégicas, confesso que serão alvo da minha apreciação e do enquadramento devido na nossa campanha eleitoral. Quando o Dr. Pedro Passos Coelho, não vale a pena estarem a procurar aqui nenhuma polémica. Nós estamos muito entrosados no objetivo de estarmos à altura destes 51 anos de história do PSD, projetados para o futuro. Responsabilidade, estabilidade e capacidade reformista. Nós somos um partido que hoje assegura aos portugueses que trabalham que chegam ao fim do mês e pagam menos em impostos e recebem mais daquilo que é o seu esforço de trabalho. Nós olhamos para os jovens e dizemos não precisam de sair de Portugal, porque nós temos aqui condições mais favoráveis do ponto de vista também da carga fiscal, do ponto de vista do acesso à habitação, do ponto de vista do acesso à educação, ao ensino pré-escolar, às creches daqueles que estão a constituir família e a ter os seus filhos. Nós olhamos para os reformados e pensionistas portugueses e dizemos-lhe, nós não estamos aqui a prometer nada que não tenhamos já cumprido. Nós somos de confiança. Nós estamos a subir as pensões, nós estamos a subir em particular as pensões mais baixas, nós estamos a aumentar a comparticipação nos medicamentos, nós estamos a baixar o IRS também sobre as pensões. Nós somos um projeto político que quer criar mais riqueza para combater a pobreza, quer pegar naqueles que estão hoje numa situação de mais vulnerabilidade e projetar um dia da manhã com mais esperança, com mais sucesso, com mais sonhos realizados. E isso une-nos a todos, repito, a olhar para o futuro. E houve algum conselho sobre quando pedir a maioria absoluta ou não? Aqui o conselho é só é lutar dia a dia para reforçar a maioria. É todos os dias sermos muito honestos, transparentes com os eleitores, dizendo-lhes aquilo que temos para dar. Nós não estamos, como aliás se percebe naquilo que tem sido as nossas intervenções, a olhar para os outros, a falar mal dos outros, criticar tudo aquilo que se faz no país. Nós estamos a confiar em Portugal, nós estamos a acreditar em Portugal e os portugueses depois dirão a melhor maneira. Não ter uma maioria absoluta. Os Isso é portugueses- possível nestas eleições. Os portugueses depois dirão qual é a melhor maneira de expressar uma coisa que me parece que é relativamente consensual, não vou dizer que é totalmente, porque isso não é possível dizer-se, mas é relativamente consensual na sociedade portuguesa. Os portugueses estão fartos de eleições, os portugueses querem resolver o problema do governo para 4 anos e, portanto, terão de optar de acordo com aquilo que querem atingir, que é uma situação de estabilidade. Eu não quero... como é que eu ia dizer isto? É evidente que eu quero sempre influenciar a posição dos portugueses, mas eu quero acreditar que a reflexão que os portugueses vão fazer é a reflexão correta. Eu acredito nos portugueses, eu aceitarei o juízo dos portugueses. Eu tenho a certeza que o juízo dos portugueses vai ser o de reforçar esta maioria que nós hoje representamos no governo e que dar continuidade ao trabalho que fizemos. Mas seja qual for a decisão dos portugueses, eu aceitá-la-ei. Eu acredito no bom juízo dos portugueses. Eu até aproveito para dizer isto. Hoje, que celebramos 51 anos de história, hoje que eu agradeço, e agradeço mesmo,
de uma forma penhorada a todos aqueles que me antecederam nos períodos do governo e nos períodos da oposição, eu entendo que os portugueses decidiram sempre bem aquilo que eram as decisões fundamentais que tinham à sua frente nos momentos históricos em que as tomaram. Isto não quer dizer que, nas alturas em que nós perdemos eleições, eu não estivesse convictamente do lado da nossa proposta, mas eu tenho que saber interpretar aquilo que é o sentimento dos portugueses. Se vocês forem ver o meu discurso no dia em que tomei posse e o exercício pleno da função como Presidente do PSD, eu disse ao PSD, não são as pessoas que estão erradas. Quando nós perdemos eleições, não são as pessoas que estão erradas. Somos nós que, por alguma razão, não fomos capazes de transmitir da melhor maneira possível aquilo que nós tínhamos para dar, aquilo que nós tínhamos para fazer do ponto de vista do convencimento relativamente às nossas ações. E é com esse espírito de humildade que eu digo, eu acredito nos portugueses. Obrigado. Obrigada.